do temperamento sanguíneo do apóstolo Pedro, e a gente não falou das mudanças que ele teve. E então, eu resolvi, olha, minha câmera está funcionando hoje, que benção. Ontem eu dei aula sem a câmera, não quis aparecer eu, mas hoje vocês vão ver minha carinha gorda aí. Então, daí hoje eu resolvi terminar, né, tinha mais matéria, mais conteúdo, falando sobre os pontos fortes do temperamento dele. Então, eu achei importante vocês estudar, e daí a gente passa na próxima semana por estudar o temperamento colérico do apóstolo Paulo, tá bom? Então, lembrando que o Pedro era sanguíneo, nem precisa de lembrar, né? Porque a gente vê, conforme a gente aprende o que é um temperamento sanguíneo, aqui representa, simbolizado, né, pelo ar, que em movimento muito brusco, ele pode destruir, mas a gente depende do ar para respirar, o ar é importante para nós. Assim são os sanguíneos, né? O sanguíneo, ele dá vida no lugar onde ele está, ele movimenta aquele lugar, ele é extrovertido, alegre, mas ele tem os pontos fracos, que é quando ele fica nervoso e foge do controle, faz coisas às vezes que sem pensar, é muito impulsivo. Então, nós vimos isso na vida do Pedro, em várias partes das escrituras, onde ele agia de forma precipitada, e também, às vezes, ele era precipitado em fazer alguma coisa que não era boa, mas às vezes ele também era o primeiro a fazer coisas que eram boas. Então, a gente viu todos esses pontos, né, fracos do temperamento sanguíneo, mas nós vamos ver agora como o agir do Espírito Santo na vida do apóstolo Pedro marcou uma mudança, assim, um divisor de águas na vida dele, quando ele deixa, né, o Espírito Santo trabalhar na vida dele, que é o que Deus quer de nós, né, que nós possamos tomar aquilo que ele nos deu, né, que é o nosso temperamento, é o nosso eu, e transformar aquilo que não está bom, seguindo a vontade de Deus. Quando a gente se enche do Espírito Santo, então nós vamos produzir os frutos do Espírito que vai corrigir aqueles pontos fracos e realçar os pontos fortes da nossa personalidade, do nosso temperamento, tá bom? Irmã Aurelino chegando, talvez a Aline está tentando entrar, ontem ela teve dificuldade no notebook, vamos ver se ela consegue hoje. Então, nós vimos aqui, o Daniel vai só passando, eu não vou comentar, porque a gente já estudou, né? Pode ir passando. Nós vamos ver que o Pedro era impulsivo, né? Era desinibido, primeiro a falar, falante, que mais? Também era egoísta, né? Pensava em si, interesseiro, mas agora nós vamos ver o Pedro cheio do Espírito Santo. Essa transformação começa lá em Atos, capítulo 1 e versículo 15, que Jesus falou que ele ia, mas ele ia mandar o Consolador que falou, agora ele está conosco, mas ele estará em vós. Nós sabemos que quando o Pedro começou a desenvolver a vida dele na presença de Deus, ter um desenvolvimento pessoal, observar os princípios de vida, que é o tema é o nome da nossa matéria, princípios de vida, quando ele começou a observar o que Deus queria para a vida dele, você pode ver que ele é outro Pedro, quando ele está lá no final da vida dele. Em Atos 1:15, vamos ver o Daniel colocar para nós. Aqui você vê uma pessoa mais madura, olha só, com atitude, né? Naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos,
Ora, a multidão junto era de quase 120 pessoas. Você pôs um 12? Não, não é esse mesmo, acho que é 15. Passa para frente que eu só quero falar o que, que ele fez. Ó, homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Então, vocês conhecem essa parte das escrituras? Aqui aconteceu que o Pedro, ele faz o primeiro sermão dele, só que não evangelístico, né? Aqui ele estava no contexto da igreja e nós vemos que ele estava cheio de sabedoria, porque precisava de escolher alguém que ficasse, que tomasse o lugar do Judas, né? Que foi se suicidou, né? Traiu, vendeu Jesus, se suicidou. Então, o que que acontece aqui? Pedro, ele já começa a despontar nele essa liderança de levantar, cheio do Espírito Santo, e ele fala, né, com sabedoria aqui, como ele escolheria o outro que ia ficar no lugar do Judas. Ele aponta que teria que ser alguém que esteve ali com eles desde o batismo de João, né? E tudo que ele colocou ali, os outros acataram e eles escolheram esqueci o nome dele agora. Deu um branco, gente. Como que era o nome do apóstolo que ficou Não é Matias? e Matias, isso mesmo, deu um branco. E ele escolheu Matias para ocupar o lugar de Judas. Então você vê aqui que quando Jesus volta para o céu, volta para o Pai, ele já toma aqui uma liderança para conduzir assuntos sobre a igreja, e eles escolhem juntos, mas ele aponta os princípios que teriam que ser levados em conta para escolher o apóstolo que ia ficar no lugar do Judas. Então, e também nós vemos aqui, bem no começo do livro de Atos, ele prega o primeiro sermão evangelístico no dia de Pentecostes. Então, a gente vê Pedro já sendo transformado. Então, vamos ver algumas características dele quando ele deixa o Espírito Santo direcionar a vida dele. Ele era inconstante, a gente sabe disso, né? Na mesma hora que ele fazia uma decisão que parecia, né, definitiva, ele já estava mudando de ideia. Só que aqui ele, transformado em Atos 3, nós temos a garantia de que o poder de Pedro no dia de Pentecoste não foi um repente emocional, né? Nem uma efêmera confiança em Deus, apesar de ser a única forma de eliminar sua inconstância. A disciplina espiritual é muito difícil para o sanguíneo. Ainda assim, vemos Pedro e João indo juntos ao templo na hora da oração. João, o melancólico, naturalmente faria isso, né? Porque o melancólico ele tem uma certa disciplina. Mas você vê que aqui nós vimos aqui logo no começo da Bíblia, eles fala deles indo para o templo orar. Isso aí para alguém sanguíneo ter passado o que eles passaram ali com a morte de Jesus, ficaram desiludidos um tanto, e o sanguíneo ele não aguenta muito esse tipo de coisa, né? E então você vê que ele falou, vamos pescar logo no começo, quando Jesus é, tinha morrido, ele queria voltar a pescar. Mas aqui você vê que ele está indo ao templo na hora da oração. Então, aqui está comentando aqui que o João, né, pelo temperamento dele, que era melancólico, naturalmente ele faria a coisa certa. Iria à casa de oração na hora designada. Mas uma reunião de oração só é atraente para o sanguíneo quando ele é controlado pelo Espírito Santo. Então, tem certas coisas que o sanguíneo, ele não gosta de coisas que ele tem que ficar parado, quieto, né? Então, não era assim natural do Pedro fazer isso, mas como ele estava aqui cheio do Espírito Santo,
Jesus tinha subido ao céu, o Espírito Santo tinha vindo sobre eles no dia de Pentecostes. Ele já tinha pregado um sermão para escolha do Matias, já tinha pregado o sermão do dia de Pentecostes. Agora ele está indo ao templo na hora da oração. Então você vê aqui uma constância na vida dele. Ele sabe agora o que ele deve fazer, né? O que ele não pode perder mais. É alguém que está sendo direcionado pelo Espírito de Deus. Não vê outra qualidade do Pedro. Ainda continua a constância. Outra característica do Espírito é o cristão que entrega a vida ao controle do Espírito Santo não fica tenso e nem temeroso. Um dos frutos desse controle é a paz. De maneira prática, isso significa que não nos tornaremos flexíveis e estaremos dispostos a fazer aquilo que o Espírito Santo desejar de nós. Pedro e João foram ao templo orar e descansando no Espírito, mas quando viram um coxo, eles estavam lá para orar, né? Ter aquele momento de comunhão com Deus. Mas quando eles viram um coxo mendigando a porta, foram movidos de compaixão e mudaram completamente de planos. Nem chegaram a orar no templo. Pois, Atos 3, 1, 17. Nós vamos ver o que acontece aqui. Vocês conhecem, acho que essa história, mas pode ser que alguém não conheça, né? E Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. Era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para ele, esperando receber deles alguma coisa. E Pedro disse: Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, se pôs em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Então, aqui você vê alguém que está disposto a fazer aquilo que Deus quer que ele faz, é movido pelo Espírito a fazer aquilo que Jesus faria se estivesse ali naquele momento no lugar deles, né? Pode passar, Daniel. Coragem de Pedro. Lembra que ele tinha aquela impulsividade para falar, mas a gente nem pode falar que isso era coragem no passado. Ele tirou, desembainhou a espada, feriu o servo, o soldado, arrancou a orelha, e Jesus repreendeu Pedro por causa disso. Outra vez, nós já vimos na aula passada que ele andou sobre o mar, né? Falou para Jesus, me chama para ir aí, e desceu do barco, né? Parecia uma atitude de coragem, mas logo ele já tinha medo também. Ficou com medo e negou Jesus, mas agora essa coragem é diferente, olha só. Notícia de que milhares de pessoas que clamaram pela morte de Jesus Cristo algumas semanas antes, agora se arrependiam de seus pecados e confessavam abertamente Ele como Senhor e Salvador. Não foi bem aceita pelas autoridades judaicas. Então, os principais dos sacerdotes chamaram os apóstolos para um interrogatório. Aí foi Pedro, controlado pelo. Se fosse perguntar, baseado naquele Pedro de antigamente, quem vai lá representar o nosso grupo perante os principais dos sacerdotes, porque tem pessoas que estão aceitando Jesus e eles já estão ficando preocupados, chamou um de nós. Ninguém escolheria o Pedro, mas aqui, nessa ocasião, Pedro, controlado pelo Espírito Santo, que respondeu às acusações, dando toda a glória a Jesus Cristo.
As Escrituras nos dizem que, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, olha só, quando Deus está né, trabalhando na nossa vida, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, pela leitura da palavra, pela obediência da palavra, pela oração, comunhão com Deus, o que vai acontecer aqui é que nós vamos encher do Espírito Santo, nós vamos ter intrepidez, nós vamos ter coragem para testemunhar sobre Jesus. E é o que aconteceu. Eles olharam para aqueles homens e viram que eles haviam estado com Jesus. Quando as pessoas olham para você, elas pensam da mesma forma? Será que quando as pessoas olham para mim, é uma pergunta para a gente fazer, não é? Uma reflexão. Será que pessoas percebem que nós né, temos estado com Jesus no nosso cotidiano? Porque quem anda com Jesus vai aparecer naquilo que você fala, nas suas decisões, né? Porque aqui, por isso que eu não queria deixar passar sem falar esse pedaço da apostila aqui que eu tinha, né? Porque eu achei muito importante, que nós precisamos de saber o que foi que aconteceu realmente com Pedro, que as escrituras mostram, depois que o Espírito Santo começou a agir na vida dele, ele deixou Deus trabalhar na vida dele. Então, aqui era um outro Pedro, que ele tinha coragem, mas é uma coragem para testemunhar de Jesus. Não é coragem para ser bravão que Deus quer de nós, para enfrentar. Isso aí Deus já é poderoso para nos livrar do maligno, das coisas, mas nós temos que ter coragem para testemunhar de Jesus Cristo. E isso aí foi o que Pedro abriu a sua boca e aqueles homens perceberam que ele havia estado com Jesus. Atos 4:13, vamos ver, Daniel. Vamos ver o versículo primeiro. Então, eles vendo a ousadia, olha só, essa palavra aqui muitas vezes é colocada como intrepidez, ousadia. Então, vendo eles a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Esse versículo aqui é maravilhoso, porque ele dá uma mensagem para você ensinar alguém. Pare e comece a pensar. Eles conheciam eles e sabia que eles não tinham estudo nenhum. Então, isso aí, a gente não ter estudo, nós não termos o estudo aqui desse mundo, não justifica nós não termos coragem de ensinar, de evangelizar, de testemunhar de Jesus para as pessoas, porque aqui eles estão falando de uma maneira que deixar aqueles homens maravilhados. E o que eu mais gosto nesse versículo é o final aqui. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. As pessoas precisam reconhecer em nós que a gente anda com Jesus, tá? Então, a coragem de Pedro foi demonstrada aí, de testemunhar, né? A, a sabedoria de Pedro. A maioria das pessoas não pensam com clareza quando sob pressão, né? Geralmente, nossas melhores respostas vêm depois de muito tempo da discussão. Já aconteceu quando você está numa discussão, ali naquela hora, sob pressão, você não fala nada, aí você chega em casa, se acalma, e você começa a pensar, nossa, eu devia ter falado isso, eu devia ter explicado dessa forma. Não estou nem falando de briga, não. Estou falando assim, às vezes pessoas acusam você e você não sabe como responder, né? E a Bíblia fala que nós precisamos estar preparados para responder com mansidão e temperança a razão da esperança que há em nós. Então, mas só que a gente sabe disso, que sob uma pressão, qualquer pessoa, qualquer temperamento tem essa dificuldade, mas o sanguíneo mais ainda, né?
sanguíneo, mais ainda, sob pressão, talvez ele faz o que Pedro fazia no passado. Faz coisa, põe os pés pelas mãos. Mas não foi esse o caso de Pedro, o sanguíneo, quando controlado pelo Espírito Santo. Porque aqui, interrogado e pressionado pelas autoridades religiosas, a quem sempre respeitara, ele tinha a mente clara como um som de um sino. As autoridades mandaram que Pedro e João não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Os dois homens não vacilaram nem gaguejaram perante aqueles ilustres. A resposta está em Atos 19 e 20. E a gente leu, não lemos 4:31, então vamos ver todos esses, Daniel. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Por quê? Porque eles tinham intrepidez, eles tinham coragem, né? E a outra, 4:31. Atos 4:31 e 5:19, Daniel. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciava com ousadia a palavra de Deus, porque é o Espírito Santo que nos dá sabedoria, dá entendimento e capacidade para que a gente possa anunciar, testemunhar de Cristo. É por isso que quando a gente não lê a Bíblia, fica muito tempo sem o contato da palavra de Deus, da oração, você fica desanimado, envergonhado, com medo, e às vezes acha que nem sabe falar da palavra de Deus, falar, evangelizar alguém. Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram, quando eles disseram, não fale mais no nome de Jesus. No passado, talvez o Pedro ia lá querer brigar, né? Sair no tapa, arrancar a orelha, mas agora aqui, ele respondendo pelo Espírito Santo, ele diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Isso aí envolve coragem, ousadia e sabedoria. Todas essas três qualidades aqui, porque ele tinha que ter coragem para enfrentar aqueles ilustres lá, ele tinha que ter essa ousadia de saber que ele foi escolhido para fazer isso que ele estava fazendo, e sabedoria para usar as palavras certas no momento certo. Agora, a alegria de Pedro. A alegria é uma tendência natural do sanguíneo, tá? O sanguíneo é todo alegrezão, né? Em geral, quem possui essa índole não só tem prazer naquilo que faz, como consegue que as pessoas que o cercam sintam a alegria de viver. Então, ele não só é alegre, mas ele provoca esse sentimento também com as pessoas que convivem com ele. Porém, tem esse problema. Ele, porém, se ofende com o seu prazer em resmungo. Tem alguma coisa estranha aqui, acho que eu digitei errado. Ele, porém, se ofende com facilidade. É isso, é que as palavras ficaram trocadas aqui. E é muito, assim, é muito comum você ver um, um sanguíneo reclamão, tá? E ofendido. Às vezes ele está numa boa, se divertindo, qualquer coisa que pisa no carro, já sai bravo, já. Você conhece alguém assim? Vocês devem conhecer alguém assim, que é alegre, é bacana, mas só que ofende com facilidade, né? E às vezes do nada já sai bravo, mas também passa rapidinho. Mais um sanguíneo transformado pelo Espírito Santo, ele tem outra característica, né? E aqui fala que uma ofensa, qualquer coisa desse tipo, produz uma depressão, uma tristeza, mas logo isso passa. A primeira coisa que ele vê legal para falar, ou qualquer coisa em torno dele, ele já esquece daquela ofensa, daqui a pouco volta a ficar normal, alegre de novo, e nem até esqueceu do que aconteceu.
Então, a reação de Pedro, por ter apanhado severamente dos oficiais do Sinédrio, foi inteiramente contrária à que esperaríamos de um sanguíneo, porque é o que eu falei, o sanguíneo ele se ofende com facilidade, ele reage, né? Quando ele está em uma situação assim, como ele reagiu quando ele cortou a orelha daquele soldado. Mas aqui no Sinédrio, capítulo 5 e 41, Daniel, ele reage de maneira contrária. Ó, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Olha só como que quando Deus está agindo na nossa vida, até as perseguições a gente tem prazer nisso daí. Né? O apóstolo Paulo ele fala, por isso que eu tenho prazer nas injúrias, nas ofensas que eu sinto, que eu passo, né, por amor de Cristo. Então, aqui, só uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ter alegria por poder passar por provação pela causa de Cristo, né? Você vai falar, eu estou honrado de estar passando uma necessidade, ou estar sofrendo uma doença, porque eu estou sendo perseguido porque eu prego o Evangelho. Então, só com o Espírito Santo mesmo, né? A reação contrária, é a alegria que produz mesmo nas dificuldades. A humildade de Pedro. A gente sabe que ele não era nada humilde no começo, né? A humildade não é realmente uma característica do sanguíneo. Suas tendências egoísticas naturais o induz a buscar a glória. O sanguíneo é assim, ele faz uma coisa e não é nem por maldade, é uma característica mesmo do temperamento. Ele faz uma coisa e ele quer que todo mundo veja aquilo que ele fez, ele quer que todo mundo é, faz um elogio, né? Ele gosta dessa glória. Por essa razão, é raro ele fazer alguma coisa às escondidas, apenas com o intuito de ajudar as pessoas. Ele faz com o máximo de fanfarronice e encenação, com o fito de granjear para si todo o reconhecimento possível. Mas esse não é o caso de Pedro depois de controlado pelo Espírito Santo. Nós temos em Atos 9, 36 a 42, nós não vamos ler tudo isso daqui, porque foi a ressurreição de Dorcas. A Dorcas, ela era uma costureira, assim como eu sou. E a Dorcas adoeceu e morreu. Eu adoeci, mas graças a Deus eu estou sarada aqui, várias vezes já. Então, o que que aconteceu? As pessoas choravam por causa da Dorcas, porque ela era uma serva de Deus, muito fiel, e amava Deus, tratava bem as pessoas, ela costurando, ela fazia roupa para as outras senhoras e ajudava ali. Então, quando Dorcas morreu, teve uma grande comoção ali. E o apóstolo Pedro chega naquele local e ele ora e acontece essa ressurreição. Dorcas vive de novo. Isso daí seria uma coisa que um homem sem o Espírito Santo, sem estar cheio do Espírito Santo, ele ia pegar aquela glória para ele. Ele ia fazer aquilo de uma maneira, é, sabe, querendo trazer a glória para si mesmo, mas não foi o caso do Pedro, né? Ele ressuscitou a Dorcas, ele orou e pediu a Deus, e Deus deu vida para Dorcas de novo, e foi tudo feito de uma maneira serena e tranquila, sem trazer a glória para ele, porque o Espírito Santo em nós tem que fazer a gente perceber que tudo que a gente faz é por causa daquele que nos fortalece. Igual aquele versículo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quando fala isso, esse tudo posso tem a ver com poder, não poder de fazer coisas sobrenaturais, como o Pedro fez aqui de ressuscitar Dorcas, mas tem a ver com poder de capacidade, né? Capacitação. Eu posso todas as coisas, eu suporto.
Eu sou capaz de passar por qualquer coisa em Jesus que me fortalece. Então, quando você está firmado em Cristo, cheio do Espírito Santo, né, tem uma vida controlada pelo Espírito Santo, você não precisa fazer nada com o intuito de se aparecer, mesmo que você tenha um temperamento que te induz a isso, mas você vai fazer as coisas de uma maneira que agrada a Deus. Então, você vai produzir esse fruto do Espírito aqui, que é a humildade. Pode passar. Aqui está o. Eu coloquei o. As coisas agora tá confundindo assim, mas eu não tô, não, viu? Não é o amabilidade, é a amabilidade de Pedro. A tendência característica do sanguíneo de ser rude e impaciente, como um touro em uma loja de louça, já viu esse termo? Sai derrubando tudo, né? Quebrando tudo. Segundo o provérbio, desapareceu de Pedro, né? Aquela grosseria, aquele jeito de falar, né? Estava de tal forma controlado pelo Espírito Santo que nele só encontramos graça e moderação. Essa palavra moderação é uma palavra que deve fazer parte. Irmão, peraí que eu vou tocar meu celular aqui, desculpa. Ah, moderação é essa palavra, eu quero que vocês guardem ela, porque é uma palavra que nós temos que trabalhar ela na nossa vida. Uma pessoa moderada é uma pessoa que tem um domínio, né, domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo. Nós, de maneira naturalmente, nós não somos moderados, nós não temos o domínio de nós mesmos, mas quando a gente tem Deus na nossa vida, tem o Espírito Santo aqui em nós, como nós temos, nós precisamos de trabalhar moderação, tá? É saber a se controlar, a dominar nós mesmos, porque nós mesmos podemos colocar a gente em, em perigo. Como Pedro, no passado, ele colocou não só ele mesmo, mas outras pessoas, né? Como um touro numa loja de louça, que sai quebrando tudo, falando que dá na cabeça, não consegue se controlar. Então, isso aí serve para qualquer temperamento. É, talvez é muito difícil você ver um melancólico ou um fleumático se perder essa compostura, mas é possível. Então, você precisa de trabalhar isso na sua vida. Quando Pedro voltou a Jerusalém, os que eram da circuncisão disputaram com ele. Cristãos tipicamente carnais, eles não puderam ver a colheita de almas acima das suas críticas tendenciosas. Em vez da reação normal e sanguínea de Simão, Pedro, que seria de ralhar severo com eles, Pedro começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Enquanto Daniel acha esse versículo aí, aqui o que estava acontecendo é que vocês sabem que os judeus, né, todo puritano, eles não gostavam de se comunicar nem com outras nações, nem com samaritanos. E Pedro, aí eles estavam sabendo que outros povos, outras pessoas, aonde o evangelho estava chegando, outras pessoas estavam aceitando a Cristo também. E eles já estavam lá achando ruim, e Pedro, ele foi expondo, ele expôs com paciência o que havia acontecido, que ele mesmo foi lá, ele viu que as pessoas estavam crendo e realmente aceitando a Cristo. Ó, Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo. Aí ele começa, né, no versículo 5, ele começa a explicar, ó, estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão, vi um vaso, um grande lençol. Aí ele conta todo aquele sonho que ele teve quando Deus manda ele sair de lá e ir para a casa do Cornélio, pregar o evangelho para o Cornélio, e lá na casa de Cornélio, não só ele, mas a família dele e os que estavam presentes aceitaram a Cristo como Salvador. E ele foi explicando com paciência para esse judeu que esse homem gentil, que todo que não é judeu,
é gentil. Gentil no sentido de outros gentes, outras nações, né? Então, ele teve que explicar para eles que os gentios também estavam aceitando Cristo. E o Pedro fez isso com toda essa paciência, né, amável, que ele não tinha antes, né? Vamos ver mais alguma coisa? Então, Pedro se transformou, homem de fé, né? Atos 12. Põe só o começo do capítulo para mim, Daniel. Homem de paciência, é até estranho falar que ele tinha paciência, né? Ó, e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. Aquela 3, Daniel, agora. Aquele tempo houve uma perseguição terrível em cima dos apóstolos. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. 4. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo na Páscoa. Eles estavam querendo acabar com Pedro, né? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ontem a gente falou sobre oração com Deus, como é importante a gente orar uns pelos outros, né? Aqui, enquanto Pedro estava na prisão, a igreja orava por ele. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, Pedro estava dormindo. Como pode uma pessoa, né, naquela situação, ia ser entregue e não sabia o que podia acontecer com ele, o intuito deles era acabar com a vida de Pedro, e ele está aqui dormindo entre dois soldados, ligado, né? Ligado, preso, com as duas cadeias e os guardas diante da porta que guardava a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, tocando Pedro no lado, despertou, dizendo: Levanta depressa, e caíram-lhe as mãos às cadeias. E eis que o anjo cinge-te e ata tuas sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança a costa a tua capa e segue-me. Aqui o anjo tira ele de dentro da prisão. Saindo, seguia e não sabia que era real o que estava acontecendo. Feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes, e tudo que o povo dos judeus esperava. Então estava todo mundo pronto para acabar com a vida de Pedro. E ele estava dormindo, com fé que Deus ia fazer alguma coisa por ele. Então, aquele que queria fazer as coisas pelas suas próprias mãos, agora tem fé para descansar no Senhor. Aqui no 12, nesse mesmo capítulo, 12 a 12, paciência, uma coisa que ele desenvolveu também foi a paciência. Vamos ver aqui. Considerando ele nisso, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, para a casa de João Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Olha só que época maravilhosa. Um irmão lá passando uma situação difícil e eles reunidos orando, né? Eu não vejo tanto isso hoje. Eu acho que a gente é muito fraco na oração. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Ele bateu na porta, né? E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, de alegria, né? Não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: É o seu anjo.
Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, né? né? Contou-lhes como o Senhor tirara da prisão e disse: Anunciai isso a Tiago e aos irmãos, e saindo, partiu para outro lugar. Então, é uma pessoa tranquila que agora confia em Deus, está tendo essas experiências com Deus, né? Homem de liderança, 15, 12, só um versículo 15, só o versículo 12. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio dele entre os gentios. Acho que não é esse versículo não, Daniel, mas não tem problema não. A gente viu a liderança dele no capítulo 1, né, quando ele toma partido ali para escolher o novo apóstolo que ficou no lugar de Judas, e a gente vê a liderança dele no sermão do dia de Pentecostes, quando ele levanta e ele prega para aquela multidão e fala com sabedoria todas as coisas que eles precisavam saber nas suas próprias línguas. E aqui a gente vê a maturidade de Pedro, né? Vamos ler só 2 Pedro 3,15. Quando você lê a carta de 1º e 2 Pedro, você vê um outro Pedro já velho, mais ainda experimentado nos trabalhos, no serviço cristão, né? De dedicação a Deus, e Paulo e Pedro já escreve com tanta maturidade que essas cartas, a primeira e a segunda carta de Pedro, eu gosto muito de ler. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. 16, põe 16 para mim, Daniel. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis, acho que é 1 Pedro. Põe 1 Pedro 3,15. Isso. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão. Lembra que eu falei esse versículo para vocês no começo? Com mansidão e temor, ou temperança em algumas Bíblias, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, eu acho que esse estudo sobre a vida de Pedro dá para você definir ele como essa palavra que eu deixei para vocês refletir nela, moderação, né? Moderação é o que a palavra que definiu Pedro depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele teve uma vida controlada pelo Espírito Santo, e ele não deixou de ser o Pedro. Mas o que aconteceu aqui é que tudo aquilo que ele tinha coragem de fazer, que era falar com as multidões, ele falava com sabedoria. Tomava atitudes, mas atitudes com coragem, atitude com sabedoria e discernimento. Então, é isso que a gente precisa na nossa vida. Não importa o temperamento que é o seu, mas o que importa é deixar Deus usar a sua vida, o Espírito Santo trabalhar em você para que você seja um vaso de honra, tá? E lembra sempre que eu falo que o temperamento explica nossas atitudes, mas não justifica. Você não vai ser justificado por alguma coisa que você deixou correr solto só porque era o teu temperamento. Às vezes explica algumas coisas, fez isso sem pensar porque meu temperamento é assim, mas eu vou corrigir, eu vou andar na presença de Deus e eu vou melhorar cada dia. Porque não tem justificativa para a gente fazer o que não agrada a Deus, né? Porque Deus, ele sempre dá a provisão para a gente melhorar. E ele falou, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, né? Eu vou, mas o Consolador virá e estará sempre convosco, né? E isso aí é o maior presente que nós ganhamos, né?
de Deus depois da salvação, o Espírito Santo habitando em nós para dar uma vida aqui nesse mundo, uma vida com alegria, com plenitude, satisfação, entendeu? Porque se a gente tivesse é, vivendo aqui sem ter o Espírito Santo para nos guiar, para nos iluminar, quando a gente ouve a palavra de Deus, lê, o Espírito Santo ilumina a nossa mente e a gente recebe aquela mensagem no nosso coração e nós vamos tomando decisão. Então, ia ser muito difícil se a gente não tivesse, Deus não tivesse deixado aqui em nós o seu Espírito. Então, vocês que já aceitaram Cristo como eu, então nós temos o poder, a capacidade de melhorar a nossa vida. Não por nós mesmos, porque de nós mesmos nós não temos essa capacidade, mas o Espírito Santo que nos foi dado vai nos ajudar, tá bom? Amém? Todo mundo quietinho. Vocês estão aí, né, na sala ainda, né? Estamos, tia, estamos aqui. Miriam tá aí, dormiu. Josi, você tá aí? Tô aqui. Compreendeu? Compreendi. Gabi? Estou aqui também, compreendi. Eu acho que Você? Ah, essa questão do que o Pedro ele tinha antes, né, essa dificuldade de ter aquela constância no, que nem você disse, de estar orando, às vezes lendo a Bíblia que o sanguíneo tem, eu sinto muito essa dificuldade. Eu não sei se é porque eu tenho um lado melancólico em relação aí à igreja, e como eu sou acostumada desde muito cedo, eu gosto de estar na igreja e eu tenho essa consistência, essa perseverança. Eu não, é uma coisa que eu gosto de fazer é estar em comunhão e na igreja, mas eu tenho muito essa dificuldade de ter persistência em leitura da Bíblia, em oração, qualquer coisa assim me atrapalha, sabe? Então, assim, eu me identifiquei com isso no Pedro, mas, assim, eu sei que são coisas que, como ele conseguiu consertar, a gente também consegue, né? uhum, é isso mesmo. Sol? Oi, Sônia, tô aqui. Uhum. Compreendeu? Compreendi que a gente Então, tem que controlar mesmo esse Pedro dentro da gente, né? é, você viu E, como... Ah, pode falar. e deixar o Pedro, aquele Pedro que é cheio do Espírito Santo, trabalhar em nós, né? Isso, Se manifestar em nós. se manifestar em nós, isso mesmo. Você vê, o Pedro, ele é um dos apóstolos tão, né, tão atuante ali no Novo Testamento, que a gente ocupou, acho que, 2 aulas, né, para falar dele. Foi 2 ou 3? Nem lembro. Acho que 2, né? 2 aulas para falar do Pedro. Então, você vê que foi um homem que, no fim das contas, deu a vida por amor ao Evangelho. O irmão Aurelino, compreendeu? Tudo tranquilo? Compreendi bastante. E tenho muito que aprender com ele, com o Pedro. Pedro dá para a gente usar a vida dele para ensinar muito, né? Porque Certo, todo mundo precisa, né, de aprender com a preciso. vida. Por isso que eu acho que como Deus é incrível, ele não deixou nada fora da Bíblia, né? Tanto os pontos positivos como negativos dos seus servos, porque isso aí é o que acontece com a gente. Nós somos como eles, e por isso a gente precisa dessa experiência que eles tiveram para a gente poder melhorar a nossa vida, né? Compreendeu, Davi? Compreendi, tia. Compreendeu, Miriam? Compreendi, tia. Muito bem. Então, nós vamos terminar agora com a palavra de oração. Quero pedir para o Daniel orar para mim. E sexta-feira, se animem,
quinta, nós vamos entrar na união de propósito, tá bom? Então, vão animar uns aos outros, orar. Nós estamos falando sobre oração, ora uns pelos outros também, tá? Para a gente continuar com esse ministério aqui. Oremos, então? Ora. Vamos orar. Sônia, só quero comentar aquela Hum. série que eu falei para vocês, né, Ah, tá. domingo, que tem muito a ver com o que a gente está estudando, né? Não sei se todo mundo tem tempo aí para poder estudar, assistir alguma série, né? Mas tem uma série que é baixada no celular mesmo, né? Que chama The Chosen, que significa Os Escolhidos. Não sei se alguém já assistiu essa série. É a Tô querendo história de assistir. Jesus, a história de Jesus, né? E só que é quem ele escolheu, né? Para estar no ministério dele. Então, os discípulos, todas as pessoas que passaram perto de Jesus, que Jesus escolheu. E ali é legal, para quem quiser assistir, eu assisti e estou gostando, né? Já tem 2 temporadas. Você vê o temperamento mesmo deles ali, né? Eles tentaram fazer o temperamento de Pedro, o temperamento de cada discípulo ali, né? E ali também a gente acaba se identificando também, né? A gente, como seguidor de Jesus, a gente acaba, Uhum. nossa, eu sou parecido com tal pessoa, né? Você poderia deixar lá para a gente o nome direitinho escrito para todo mundo pegar. Isso, eu vou colocar lá no grupo lá o link para baixar, né? Ele é em inglês, só que dá para mudar a linguagem, tá? Para português, o áudio para português, né? Mas é bem legal. Eu acho que, principalmente para quem está estudando essa matéria, que fala sobre temperamento, está ligando com a Bíblia, vocês vão ver bastante essa questão aí, né? Mas eu mando o link lá, então. Ai, Vamos que orar, então. bom. Obrigado, viu, Daniel? Legal. Boa ideia. Pai querido, Pai amado, estamos na presença, Pai, nessa noite. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos, ó Pai, pela Tua presença, Pai, em nossas vidas e por esse momento, Pai, que o Senhor nos deu, Senhor. Estamos aqui estudando mais de Ti, estudando mais da Tua palavra, podendo aprender aqui, Senhor, e colocar, Senhor, em nossas vidas, para praticar em nossas vidas e compartilhar com as pessoas, Senhor. Pai querido, abençoe, Senhor, a vida da Sônia, esteja usando a sua serva, Pai, cada vez mais, para estar nos ensinando a tua palavra com sabedoria, Pai, e esteja, Senhor, cuidando de cada um que está aqui, abençoando cada um que participou e aqueles que não puderam entrar, ajude, Senhor, para que eles possam estar conosco nas próximas aulas, Senhor. Abençoe, Senhor, a nossa noite, ó Pai, o nosso final de semana já está iniciando, todo o nosso serviço, ó Pai, para te honrar, para te glorificar, que possamos estar sempre colocando o Senhor em primeiro lugar, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. É que eu te peço, eu te agradeço, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Um beijo para todo mundo, viu? Um ótimo final de semana. Que você vá ao culto na sua igreja, adorar